Discussão em turno único do projeto de lei número 103 de 2016, que institui o programa Mais Gestores Públicos. Tendo pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Educação, parecer pela aprovação do deputado Daniel Rodrigues. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o parecer do deputado Rubens Catanhede pela constitucionalidade. Caso alguma comissão não tenha se pronunciado, convido o relator para realizar parecer em plenário pelo prazo de 5 minutos. Como os relatores já se pronunciaram, não é o caso aqui previsto. Passa-se a discussão. Convido o deputado Caio Leal, autor da matéria, pelo tempo de 1 minuto, a falar na tribuna. É o quê? Desculpa, não estava. Disponha. Não, mas é para falar, encaminhar. Falar da matéria. Ok, o projeto Mais Gestores, ele prevê a profissionalização da gestão pública a partir do momento em que ele coloca profissionais qualificados e formados nas áreas da gestão pública para estarem atuando como residentes em gestão municipal. É basicamente como um projeto de residência médica, só que para gestores públicos. Você faz um processo seletivo conjuntamente às escolas de governo dos estados e prefeituras, faz um processo seletivo e aloca esses profissionais em determinadas secretarias das prefeituras, além deles estarem fazendo as suas pós-graduações em gestão municipal, da mesma forma como acontece com a residência médica. Dessa forma, nós acabamos levando um desenvolvimento nacional a partir de baixo para cima, com as prefeituras se qualificando, fazendo com que os estados melhorem e, assim, a nossa federação de forma maior. Dessa forma, eu caminho favorável e abro para discussão para os demais. Convido o eminente relator da Comissão de Educação, o deputado João Paulo Barros, pelo tempo de 3 minutos, a se pronunciar na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, deputados. Eu venho aqui trazer a importância desse projeto para essa Câmara, para essa Casa Legislativa, que é de trazer o projeto Mais Gestores, tendo em vista a concentração de formação de pessoas qualificadas nas universidades, em grandes polos, e a gente sabendo que não há um alcance para essa formação desses profissionais especialistas em gestão pública, em administração pública e todas as áreas que possam contribuir com as gestões municipais. Eu recomendo, através da Comissão de Educação, o parecer e a votação a favor desse projeto, que é de suma importância para os municípios, para os mais de 5 mil municípios que a gente tem nesse país, e para um desenvolvimento sustentável e consciente desses municípios, para que a gente alcance cada vez mais uma qualificação da gestão pública. A gente sabe que os municípios enfrentam muitos problemas, principalmente de gestão, e os municípios do interior dos estados desse país enfrentam com a dificuldade da falta de qualificação dos profissionais para gerenciar toda essa burocracia que aqui nessa casa é julgada, criada e desenvolvida para que esse estado funcione de forma democrática e justa em todas as suas esferas. Sendo assim, esse projeto Mais Gestores, que foi apresentado pelo caríssimo deputado Caio Leal e é encampado por todo um campo de públicas e que não necessariamente, que tem como um dos seus valores esse campo o não corporativismo, tendo assim aberto essa possibilidade para todos os profissionais que se dizem e se qualificam para atuar nos estados. Traz esse projeto para essa casa analisar e julgar e fazer com que o mérito dele e a implantação dele seja efetivada para a melhoria de todos os atores políticos municipais e até mesmo os estados. Ele funciona de uma forma muito simples e eu trago aqui os argumentos que faz com que essa casa tenha um carinho e tenha um afeto por ele, que é que é a forma que ele traz o formato. Como os pequenos municípios não detêm um orçamento e os profissionais que se formam nas instituições de ensino superior nesse país ainda há um valor muito alto,
os municípios não conseguem custear e também não há nenhum incentivo da União para que esses profissionais estejam nos municípios atuando com as administrações municipais, principalmente daqueles municípios pequenos, que é a maioria dos municípios que compõem os estados e a federação deste país. Sendo assim, o projeto aqui trago, ele oferece a possibilidade da União custear esse projeto para que esses profissionais efetivamente alcancem o município e façam essa qualificação. Os profissionais da administração pública, os profissionais do campo de públicas, de forma geral, como eu, que sou estudante de ciências do Estado, defende uma qualificação para a democracia. E a gente Conclua, senhor deputado. Aquele lado é para pegar os... Passo agora a palavra ao relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deputado Rubens Catanhede, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde, senhores deputados. Esse projeto ele havia sido debatido desde o ano passado, passou pela CCJC e gerou uma série de debates acalorados sobre a questão de constitucionalidade do projeto. E o grande debate era se o projeto criava uma obrigação ao presidente de instituir o programa Gestores. Porém, nós propomos na CCJC a alteração do projeto para que esse mesmo criasse não uma obrigação, mas sugerisse ao Poder Executivo que ele legislasse sobre a matéria. Ou seja, com a aprovação do programa Gestores pela Casa, caberá no futuro ao Poder Executivo, se assim quiser, que ele legisle sobre esse caso. Então, ele não cria uma obrigação, que era o grande ponto da discussão da CCJC. Lembrando que essa Casa debate apenas a constitucionalidade do artigo. Então, meu parecer foi pela aprovação com emenda e pode seguir o debate aqui na Casa. Não, senhor? Não há parte. Ele fala pela relatoria do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Passe a discussão. Pois não, dispõe. Dispõe. Artigo 48, parágrafo único, combinado com o artigo 62. Sim. O senhor dispõe de 1 minuto para formular a questão. Presidente, o artigo 48 destaca que, em qualquer tempo da sessão, os líderes dos partidos, pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno do assunto de relevância nacional. O artigo 62 diz que as comunicações previstas deverão ser feitas por período de tempo no máximo de 5 minutos, não sendo permitido a partes, sendo facultada aos líderes a cessão de tempo entre um e outro. Gostaria de saber o entendimento acerca de 2 aspectos. Primeiro, se o vice-líder poderá utilizar essa palavra. E segundo, se ele poderá usar o tempo de liderança mais de uma vez na mesma sessão. Quantas folhas, sabe? Bastante. Oi. Deputado Azevedo de Souza, informa ao senhor que o tempo de líder será utilizado por proposição. Quanto à fala de vice-líder, será acatada a divisão através de requerimento à mesa. E lembro às senhoras e aos senhores deputados, líderes de partido, que já podem ceder seu tempo, se assim desejarem, na mesa. Nesse momento, já o requerimento do deputado Diego Pimentel, líder do PSD, cedendo seu direito de fala à eminente deputada Marcela Pellegrini. Pela ordem, senhor presidente, o senhor pode me informar qual é o tempo exato da fala de líder? 5 minutos, deputado Diego Pimentel. Então eu peço que o senhor retire esse requerimento para eu fazer um que haviam me informado que seriam 10 minutos. Perfeitamente. Encontra-se prejudicado, então, deputado Diego Pimentel. Passa-se a discussão. Para falar contra o projeto, o deputado Gabriel Bertocchi, do PMDB, pelo tempo de 3 minutos. Não. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto, em um tempo que a gente tem discutido corte de gastos públicos, que a gente tem falado na PEC do teto, é um projeto lamentável, senhores. Senhores, não há espaço para que possamos ter mais gasto. Não há. Quem participou do curso de orçamento oferecido pelo CEFOR percebeu. Não tem de onde gastar. A gente está numa situação de déficit primário.
Então é necessário, senhores, que nós cortemos gastos, que nós possamos economizar o dinheiro do país. Senhores, se não tivéssemos em uma situação de crise econômica, eu seria favorável ao projeto. Mas na atual circunstância, um projeto como esse é levar o Brasil à falência, é levar o Brasil a quebrar. E, portanto, senhores, eu sou contra e eu cedo a parte ao deputado Heron. Obrigado, deputado Bertocchi. Obrigado, deputado Bertocchi. Eu fico de cara com esse projeto aqui em plenário. Eu até entendo, faz parte do debate. Eu entendo que a frente de públicas, eu ouvi a simulação inteira, a pessoa pedir a palavra para falar da frente de públicas. Eu entendo que a frente de públicas está forte esse ano. Eu entendo que as pessoas do curso de GPP estão fortes esse ano. E é óbvio que eles vão vir aqui pedir algo que vai só aumentar o poder do Estado, que vai só crescer esse leviatã onde nós estamos. Em tempos de crise econômica, é inadmissível um projeto como esse que visa aumentar o poder daquilo que nos oprime todo dia. Como já dizia Robert Nozick, ser governado é ser oprimido, é ser etiquetado, é ser taxado. Eu fico de cara, a única função do Estado é a garantia dos direitos individuais. A única função do Estado é a proteção contra a opressão dos outros. Deputado, eu preciso concluir. Muito obrigado pela parte, muito engrandece meu discurso. E eu faço minhas palavras do deputado Heron. Em um período de crise econômica, um projeto desse é lamentável. Que nós possamos discutir isso quando o país voltar a ter superávit primário, quando o país voltar a estar numa escala de crescimento. Então, senhores, vamos rejeitar esse projeto para que nós possamos cortar gastos e garantir que possamos obter o superávit primário. Muito obrigado a todos. Presidente, pela liderança do PP. Exponha, eminente líder do PP. Muito obrigado, presidente. Gostaria de congratular o deputado Caio Leal. O projeto é muito interessante. Senhor deputado Heron, Vossa Excelência que vai disputar uma vaga no Judiciário, Vossa Excelência que vai ser juiz de direito, sabe que é princípio constitucional. Deputado líder do PP, o senhor pede a palavra como líder ou o senhor... Como líder. Pois não, disponha de 5 minutos. É princípio constitucional e efetividade do poder público. O que esse projeto faz é dar dimensão infraconstitucional a esse princípio. Se uma coisa que tem culpa nessa crise, deputado Bertocchi, se existe uma culpa, é a ineficiência do poder público. É pelo poder público ser ineficiente que nós estamos nessa crise. Vossa Excelência, eu peço escusa a Vossa Excelência. Então, o PP fechou questão. O PP fechou questão a este projeto porque entende ser um caminho, um dos possíveis caminhos a sair dessa crise. Vossa Excelência, presidente Juan Carlos, disse no discurso de candidatura que ia colocar projetos a favor do Brasil. Vossa Excelência, eu parabenizo Vossa Excelência porque este é um projeto a favor do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado João Dutra. Presidente, eu não terminei a fala ainda. Eu vou conceder a parte ao deputado... Deputado João Dutra, já havia encerrado a sua fala, não há possibilidade. Senhor presidente. Tempo de líderes também não pode ser aparteado. Líder. Pela ordem, presidente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o tempo de líder não pode ser aparteado... Nem para outro líder. Só pode ser aparteado para outro vice-líder, caso haja requerimento sobre a mesa. Caso haja requerimento sobre a mesa para o vice do partido. Senhor presidente, exatamente. Pela ordem, pois não, queria pedir o tempo de líder do PSD. O senhor dispõe de 5 minutos. Questão de ordem tem precedência sobre tempo de liderança, senhor presidente. Senhor presidente, a deputada Marcela vai dar início ao discurso e, em seguida, eu assumirei com o tempo de líder, já que foi aparteado 2 minutos. Há o requerimento sobre a mesa. Exatamente. Concedo, então, 1 minuto, contados a partir de agora, 2 minutos, a deputada Marcela Pellegrini, eminente vice-líder do PSD. Boa tarde, senhores deputados. Parabenizo, primeiramente, o presidente e o meu líder. Queria dizer ao deputado Heron que, em tempos de crise, a importância dos gestores é extrema. Queria dizer para você que sim, é importante para gerir os gastos e melhorar a administração pública.
queria dizer que eles são extremamente importantes no desempenho e no desenvolvimento do governo brasileiro. Por fim, queria agradecer ao meu líder, Diego Pimentel, e ao meu partido, PSD, e concedo o resto do meu tempo a ele. Senhor presidente, por diversas vezes eu já discordei do deputado Heron nessa casa e serei obrigado a fazê-lo mais uma vez. O deputado vem aqui com a argumentação de que em tempos de crise não deveríamos investir na gestão pública. Eu quero lembrar ao deputado que a eficiência da gestão pública garantiria que nós não entrássemos em crises como a que vivemos agora, deputado. Os princípios da administração pública nos garantem a efetividade do sistema público. E o investimento, ele traria assim lucro e não prejuízo, senhor deputado. Vossa Excelência, quando vem discutir essa matéria aqui, Vossa Excelência usa argumentos muito imediatistas e se esquece da necessidade que temos de investir no Estado, que ainda, infelizmente, é extremamente burocrático. E esse projeto vai na contramão desse projeto que, infelizmente, implicitamente, indiretamente, o senhor está defendendo. Quando vem aqui pedir que nós não investimos, que nós não venhamos a investir na gestão pública. Isso, senhor deputado, é inadmissível. Nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar naquilo que foi garantido pelo Constituinte originário em 88 e garantir aí sim que nós tenhamos serviços públicos de qualidade, que venham sim a favorecer a população menos favorecida, que é sim aquela que é maior, que tem um maior prejuízo por conta dessa ineficiência. Muito obrigado, senhor presidente. E aproveito a oportunidade para declarar todo o apoio do PSD à proposta aqui discutida. Obrigado, eminente deputado. Questão de ordem, artigo 54, inciso 7º. Fui citado. O senhor dispõe de 2 minutos, deputado Gabriel Bertocchi. Senhor presidente, é lamentável que aqui se fale de uma maneira agressiva com a postura que foi tomada aqui. Ao ter o conhecimento da situação econômica do país, fiz o meu discurso contrário ao projeto e eu peço que o senhor deputado Diego Pimentel respeite os colegas nessa casa. Se for para começar a agredir os discursos dos parlamentares, a sessão não vai ter um bom andamento. Então eu peço respeito por parte do deputado Pimentel. Pela ordem, presidente, pela ordem. Questão de ordem, presidente, questão de ordem. Questão de ordem, artigo 54.7. Presidente, citado pelo deputado Diego Pimentel. Pela ordem, presidente. 54, perdão, senhores, por favor. A primeira questão de ordem foi apontada pelo deputado Dutra, do PP. Pois pela não? ordem, pela ordem. Presidente, apenas para esclarecimento. Presidente, 54.7, ele fala que em caso de ser atribuído uma fala que o deputado não fez a ele, ou seja, ele ser erroneamente citado, ou para contestar a acusação pessoal à própria conduta. Eu acredito que nada disso ocorreu aqui. É natural do debate legislativo citar parlamentares aqui. Se eu estou discutindo um projeto de autoria do deputado Ismael, eu vou citá-lo. Mas nem por isso eu estou atribuindo a este uma fala que não lhe condiz. As pessoas estão lendo errado esse regimento, senhor presidente. Eu peço o deputado Azevedo de 14.5d. Souza, o 7º diz que o presidente resolve a questão de ordem e eu dei a palavra ao deputado Gabriel Bertocchi por considerar que foi atribuída uma opinião pessoal a ele que não lhe cabe. Deputado Heron José, o senhor dispõe do tempo. Senhor presidente, pela ordem. Só explicação, presidente. Só explicação. Que o deputado Diego Pimentel, ele vem aqui falar como se eu não ligasse para que o Estado fosse eficiente. Eu quero que o Estado seja eficiente. Eu quero que o Estado seja mínimo e pequeno, porque sendo pequeno, ele será eficiente. Essa era a fala da Dama de Ferro, quem eu inspiro muito para a minha simulação. Eu quero sim, deputado Diego, só essa explicação, senhor. Não sou contra o Estado. Eu sou a favor de um Estado mínimo, que garanta os direitos, as liberdades individuais. E é isso que esse projeto não quer. Esse projeto quer um Estado prestacional, um Estado agigantado, um welfare state que faliu. É uma ode à ineficiência, é uma ode ao fracasso. É apenas isso, deputado Diego Pimentel. Eu não sou contra o Estado, só explicando a fala do senhor. Eu não sou contra um Estado ruim, contra o Estado de forma geral. Eu sou contra o Estado ineficiente, porque ele tende a ser ineficiente quando ele tende a ser prestacional, como os magestores querem, como a frente de públicas quer. Senhor presidente, pela ordem.
Eu gostaria aqui de que o senhor desse celeridade aos debates, pois eu não citei o deputado Bertocchi e minha discussão com o deputado Heron se dá no mérito do projeto. Não há por que ficar se concedendo aqui direito de resposta, uma vez que não houve qualquer tipo de crítica pessoal ao deputado. Sim. Deputado de Pimentel, isso é uma matéria vencida, já foi concedido, passamos em frente. Presidente, pela ordem. Deputado pela João ordem. Dutra. Eu gostaria que a mesa fosse mais clara em relação a pedido de... enfim, se for citado, porque ou a gente não fala os nomes das pessoas, ou então continua como está e fala sem denegrir, como está acontecendo. Só não entendo as decisões já vencidas. Já sei que estou falando do vencido, mas eu não concordo com as decisões de conceder a fala. Fica registrada a sua opinião, deputado João Dutra. Senhor presidente, pela ordem, uma questão de esclarecimento. Foi colocado que o projeto ele cria cargos e onera mais o Estado, mas isso é em verdade a partir do momento em que são bolsas doadas aos profissionais que vão prestar suas residências, assim como bolsas de medicina. Se for para proibir, então que se proíbam todas as residências que têm medicina, odontologia, fisioterapia e todos os cursos da saúde. Dessa forma, se for para ser contrário por isso, então que se acabe com todas as outras residências. Obrigado. Artigo 63, senhor presidente. O deputado Caio Leal estava apresentando uma questão de ordem para esclarecer uma matéria. Gostaria que o senhor lesse o artigo 63. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação do regimento na sua prática exclusiva ou relacionada à Constituição Federal. Questão de ordem não pode ser utilizada para explicar a matéria, não, presidente. É para questionar o regimento e a Constituição. Por favor, que se atenta. Obrigado, deputado Azevedo de Souza. Para falar a favor do projeto, convido o deputado Carlos Jacomes pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar o autor desse projeto, o deputado Caio Leal. Tenho certeza que ele e os relatores desse projeto pensaram a melhor maneira para inserir o campo de públicas no aparato estatal desse país. Mas aqui eu venho convidar a deputada Giovana, do meu partido, para poder falar um pouco melhor sobre o projeto, porque elas, como do campo de públicas, tenho certeza que ela tem melhores coisas a falar e a defender esse projeto com unhas e dentes para que esse plenário aprove esse projeto. Muito obrigado. Você dá a palavra à deputada Giovana, senhor presidente. Disponível. O tempo continua correndo. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estou aqui para defender o projeto de lei por acreditar que a profissionalização do gestor público é fundamental para a eficiência do serviço público. E o que falta hoje no nosso país é isso, eficiência e seriedade no serviço público. Queria ressaltar que muito foi falado de crise aqui, mas sempre tem que caber no orçamento a política pública e o Estado voltado para atender às necessidades do cidadão. Sempre tem que caber no orçamento. As necessidades públicas sempre tem que caber no orçamento em tempos de crise. O cidadão não pode ser ignorado. Então, ressalta a importância do projeto pela profissionalização e eficiência do serviço público e dessa necessidade que é tão clara em nosso país. Apesar de alguns deputados aqui não enxergarem isso, a gente do campo de públicas que está nisso, vê a necessidade clara da profissionalização desse campo. Obrigada. Para falar contrário à matéria, convido o deputado Gabriel Fialho, Democratas, pelo tempo de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria aqui representar a bancada do Democratas, uma bancada que vem em peso esse ano pelo libertarianismo, que sim, somos favoráveis à defesa. Somos favoráveis à defesa do Estado eficiente. Do Estado eficiente mínimo, senhores deputados. Eu queria parabenizar o senhor deputado Heron José, que defende sim o Estado mínimo. Quanto menos pessoas nesse Estado, melhor, senhores deputados. E no mais é isso, eu gostaria de ceder uma parte ao senhor deputado Azevedo de Souza. Concedido e o tempo continua correndo. Senhores, senhoras, já conversei com o deputado Caio quando a matéria foi apresentada no ano passado. Era uma matéria
nitidamente inconstitucional, mas que por alguma razão passou pela Constituição e Justiça. Acredito que outras matérias visam resolver esse problema com relação à constitucionalidade e como os deputados debatem isso, mas é muito complicado aprovarmos uma matéria dessa forma. Ele estabelece que caberia ao Poder Municipal estabelecer as regras do edital, mas em seguida ele estabelece as regras do edital. Ele cria secretarias, cria órgãos, cria bolsas. Senhores, eu acho que a gente não pode criar essas coisas à torto e à direita. Chega ao ponto de o projeto sugerir a criação, junto à CAPES, de um mestrado profissional, uma especialização. Senhores, não cabe a esta casa criar programas de mestrado. Não cabe a esta casa dizer o que uma instituição de ensino superior coloca como curso ou deixa de colocar, senhores. Eu não tenho nada contra, pessoalmente, ao deputado Caio Leal, defendemos vários projetos juntos, inclusive do campo de públicas, mas essa matéria em especial é muito complicado de ser favorável, ao menos de minha parte, por se tratar de uma matéria muito, eu não diria incoerente, mas incompleta e, em alguns pontos, contraditória. Peço o apoio dos pares pela rejeição da matéria. Senhor presidente, posso ceder o resto do meu tempo ao senhor deputado Heron José? O senhor dispõe de 38 segundos. Ok. Eu gostaria, além de tudo, de avisar o deputado Caio Leal que não compete. Nós vivemos um sistema de tripartição de poderes. O senhor cria órgãos, o senhor cria secretarias no âmbito do executivo. Sim, sim. O senhor diz, compete ao executivo, no seu artigo 3º. Isso, deputado Caio Leal, de certa forma, o senhor está interferindo no âmbito de um outro poder. O senhor está interferindo na nossa forma de tripartição de poderes, deputado. Infelizmente, eu não vou poder apoiar ainda mais um projeto desse, tanto no mérito quanto na questão da constitucionalidade. Para falar a favor da matéria, pelo tempo de 3 minutos, convido o deputado Diego Pimentel. Senhor presidente, muito obrigado. Como eu já falei como líder, eu vou ceder a palavra ao nobríssimo deputado Fernando Dias, Partido dos Trabalhadores. Está cedida e o tempo continua, o senhor dispõe de 2 minutos e 50. Obrigado, deputado Diego Pimentel. Acho interessante, né? A gente está discutindo aqui, não é um projeto qualquer, é um projeto de desenvolvimento, principalmente dos municípios. Nós estamos falando da eficácia e da eficiência da gestão pública, principalmente no âmbito municipal, onde são os mais graves casos de ineficiência da gestão pública. Nós estamos falando de caso em que o país pode se desenvolver ainda mais, e não de uma forma do Estado intervir, e sim de desenvolver ainda mais o papel de Estado, de desenvolver o papel econômico, o papel burocrático. Nós estamos falando de um projeto que vai transformar a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão pública federal. Nós estamos falando de um projeto transformador e inovador. Nós não estamos falando de um projeto apenas do campo de públicas, mas estamos falando de um projeto para o país, para cada estudante de gestão pública, para cada estudante do campo. Acredito que a Frente Parlamentar do Campo de Públicas vai defender com unhas e dentes esse projeto, principalmente pela questão não só da defesa da nossa profissão, mas também pela defesa do nosso país e principalmente do desenvolvimento do mesmo. Agradeço, senhor presidente. Disponha. Convido o deputado Ian Silva, do PSD, a subir à tribuna pelo tempo de 3 minutos e informo aos líderes que o tempo de líder será concedido apenas uma vez por projeto. Perfeitamente? O deputado Ian Silva já se encontra na tribuna. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Estou aqui com as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Sabemos que o Estado brasileiro é enorme, é gigante. Esta casa gasta bilhões de reais por ano. O funcionalismo público gasta centenas de bilhões de reais por ano. Não podemos admitir que exista um programa que aumente ainda mais
esse gasto público. Temos que ter respeito com quem paga as contas. Temos que ter respeito com quem realmente trabalha nesse país. O Estado, ele não gera dinheiro, ele apenas gasta. Aumentar o Estado é prejudicar a nação brasileira, prejudicar quem trabalha. Por isso, esse projeto está, na minha concepção, muito errado. Não precisamos de mais gestores públicos, precisamos de melhores gestores públicos. E com isso, não é aumentando, e sim criando maneiras mais eficientes de se governar o país. E é isso, muito obrigado. Convido o deputado Douglas Oliveira, do PMDB, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo nessa sua brilhante administração da mesa. Eu que participei desde março da articulação dessa presidência, cumprimentar todos os meus parlamentares, em especial a bancada BBB, que foi mais atuante do que nunca esse ano. Cumprimentar os meus 131.171 votos que recebi pelo meu querido Tocantins e os outros também tocantinenses, pelo qual tanto me admira ser conterrâneo. Cumprimentar também o capítulo Servidores de Palmas, número 644 da Ordem Demolei, lá de Palmas, e falar desse projeto pelo qual o deputado Caio Leal, mesmo não sendo compartilhador das mesmos ideais, mesmas vertentes que eu, faz um projeto do qual eu admiro, que desde a legislatura anterior eu venho acompanhando e venho trabalhando para sua aprovação. Infelizmente, devido forças externas, nós não podemos aprovar no ano anterior e agora nós temos essa oportunidade. Mas a gestão, ela é um gasto? Mas ela é um gasto com retorno posterior, porque com esse gasto, que eu chamo de investimento, nós teremos um melhor gasto e, consequentemente, a parte financeira desse município será ressarcida através da eficiência. Eu passo agora a parte para o deputado Crislan, meu irmão de ordem também. Deputado Crislan, o senhor dispõe de 1 minuto e meio. Muito obrigado, deputado Juan, muito obrigado, deputado Douglas, cheio de voto aí no Tocantins. De certa forma, eu queria parabenizar o deputado Caio Leal pelo projeto de lei. A gente fica muito feliz quando tem um projeto do campo de públicas sendo pautado aqui no Politeia. Eu venho hoje como presidente do Centro Acadêmico de Administração Pública da UDESC, deputado Heron. E também secretário-geral da Executiva, que é a Federação Nacional de Estudantes do Campo de Públicas, na qual eu tenho a honra de estar ao lado do nosso amigo João Paulo Barros, compondo a Executiva Nacional do Campo de Públicas. Então eu queria dizer que eu fico muito feliz quando a gente apresenta um projeto de lei do Campo de Públicas, porque eu vejo, principalmente na sociedade, a gente reclama muito do governo... A gente reclama muito do governo ineficiente, mas a gente esquece que existe hoje mais de 200 cursos no Brasil que são de graduação na área do campo de públicas. E todos esses estudantes passam anos estudando o campo de públicas, passam anos estudando o serviço público, para, enfim, quando terminar a graduação, poder ingressar no serviço público e, quando estiver dentro do governo, poder, sim, trabalhar para que cada governo, seja no âmbito municipal, âmbito estadual ou âmbito federal, apresentar e oferecer melhores serviços públicos para a sociedade. Então, de certa forma, eu queria agradecer ao deputado Caio, a todos os deputados da frente do Campo de Públicas, pela oportunidade de estar trazendo e pautar. Senhores deputados, lembro ao plenário que, por favor, não bebam água ou café em plenário, não liguem os tablets, mantenham o decoro. Outra coisa, por favor, deixem o crachá à mostra sempre que subir à tribuna. Aparteados somente poderão falar do microfone de baixo, não interrompam o orador que está na tribuna. Chegou à mesa o requerimento número 002/2017 do senhor Ismael Júnior e outros, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 103 de 2016. Convido o autor a se pronunciar. 1 minuto. Deputado Ismael Júnior, o senhor tem 1 minuto. Obrigado, presidente. O requerimento contou com a grande maioria dos líderes dessa casa, inclusive do autor do projeto. Eu peço aos senhores pela celeridade, nós temos uma pauta extensa
e que acredito que os senhores tenham interesse em apreciá-la. Então, conto com a colaboração de vocês para que nós possamos dar celeridade ao processo. Peço pela aprovação do requerimento. Obrigado. Para contraditar, convido a deputada Elisa Sabá pelo tempo de 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de falar que muitos outros deputados estão aqui, nós estamos querendo falar a nossa opinião desse projeto e durante esse Politeia inteiro não tivemos oportunidade de falar como nós gostaríamos. Todo daqui tem o mesmo direito de fala e os líderes chegam e falam, os líderes dos partidos chegam e falam e nós não podemos, nós nos inscrevemos, entramos na fila e não podemos falar. Isso, na minha opinião, é um absurdo e chamo todos aqui presentes para votarem contra a aprovação desse requerimento. Obrigada. Para encaminhar a bancada, PMDB como encaminha? PMDB encaminha contra o requerimento. PT? Contrário. PSDB? Libera a bancada. PP? Libera a bancada. PR? Libera a bancada. PSB? Não, fala. PSD? Libera. Democratas? Democratas? Libera a bancada. PRB? PRB libera a bancada. PDT? Contrário, senhor deputado. Presente. Aqueles que são favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Rejeitado. Presidente, eu peço... Sem manifestações em plenário, por favor. Senhor presidente, pela liderança do PDT... O senhor dispõe de 5 minutos, deputado Caio Leal. Eu queria novamente trazer essa discussão, porque várias vezes nessa legislatura foi discutido a relevância dos projetos para o futuro desse país. Eu mesmo fui contradito sobre outro projeto que eu trouxe, que talvez não tivesse uma relevância tão grande, mas visto o interesse de ambos os lados pela discussão desse projeto, fico muito feliz. Me felicito pela fala do deputado Dutra, líder do PP, que outrora também me fez um elogio durante a coletiva de imprensa, que eu agradeço bastante, ao deputado Diego Pimentel, do PSD, e aproveitando essa fala, que eu achava que a princípio seria por sessão e agora será por projeto, eu vou me prolongar um pouco mais sobre falar de campo de públicas. Eu sou líder do PDT nessa legislatura, presidente da Frente Parlamentar do Campo de Públicas, diretor administrativo da Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, bacharel em Gestão de Políticas Públicas e mestrando em Desenvolvimento de Sociedade e Cooperação Internacional, estudando Políticas de Gestão Pública para o Desenvolvimento. Então, com conhecimento de fala e como quem escreveu sobre a história desse campo, eu me sinto emocionado, muito feliz de ver toda a relevância que está sendo dada a esse projeto, que hoje acontece, ele não é apenas uma utopia. Em Santa Catarina, nós temos 9 prefeituras que acataram a ideia do projeto, só que no modelo de cargo comissionado, que é mais interessante ainda, porque você qualifica o processo seletivo para os cargos comissionados e profissionalizam a gestão pública e melhoram o desenvolvimento nacional. Então, é dessa forma que eu novamente reforço a importância desse projeto, que não onera o Estado, leva bolsas para que os estudantes estudem, leva mais profissionais e qualificam, melhoram a gestão e melhoram os gestores, como já foi dito, contrariamente a esse projeto. É o Mais Gestores Públicos, inspirado no Mais Médicos, e que sim, melhora, porque leva profissionais qualificados, os qualificam mais ainda, e onde nós mais precisamos. Nós temos aqui diversos deputados que moram numa realidade diferente de nós de Brasília. Aqui, nós só pensamos na União, pouco pensamos no Distrito Federal, e mal temos a noção de município. Temos aqui uma frente parlamentar, presidida por outro colega da Frente do Campo de Públicas, que é uma frente municipalista, que traz o debate sobre o município, que muitas vezes é esquecido, principalmente nessa cidade de Brasília. Então eu peço atenção para essa discussão que realmente pode levar uma mudança para o nosso país e o desenvolvimento e soberania nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Caio Leal. Para falar contra a matéria, convido o deputado Matheus Pina, do PSDB. Por 3 minutos. Presidente, pela ordem.
Eu peço a todos aqui, peço que Vossa Excelência também deem esse entendimento, para que as pessoas não falem nos 3 minutos, ou pelo menos não dê a partes, para que todos possam falar. Então, no bom andamento da sessão, peço que façam isso. Enfim, muito obrigado. Suas considerações estão registradas. Concedo a palavra ao deputado Matheus Pina pelo tempo de 3 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu acredito que essa é uma pauta que tem certa relevância, muito bonita e fácil de ser defendida. Porém, a gente precisa levar em conta a realidade que o país se encontra. A gente precisa levar em conta a realidade dos municípios, que estão extremamente endividados e que têm vindo a essa casa buscando refinanciamento de dívidas. Mas nós aqui queremos o quê? Impor mais gastos aos municípios que já estão sobrecarregados nas suas dívidas. A gente quer criar secretaria, quer criar diversos órgãos de comunicação com diversas outras funções, quer criar cargos, tudo isso visando uma maior eficiência do Estado, visando, na minha visão, só aumentar o Estado. Eu acredito que certas pautas são preocupantes, principalmente se a gente levar em conta a realidade do país que está em crise. Neste momento, o que o Brasil precisa é de investimento, é de redução de imposto, é de se tornar uma atração para investidores externos e internos. O que os outros estão pautando é o contrário, é aumentar o Estado, é aumentar os gastos públicos, diminuir a capacidade do Estado de ser eficiente. E ser eficiente é utilizar o que tem e não ficar aumentando o que possui para tentar alcançar um bem utópico. Com essas falas, eu encerro a minha fala. Muito obrigado, presidente. Convido o deputado João Vitor Tocantins para falar a favor do projeto pelo tempo de 3 minutos. Presidente, deputados, boa tarde. Presidente, líderes. É importante se colocar alguns pontos em relação à matéria em vigência. A moralidade exercida pelo gestor público deve ser levada em consideração. Princípio da eficiência, adicionado pela reforma constitucional 19 de 98, diz que o princípio da eficiência está elencado entre os âmbitos do legislativo no que pertine ao artigo 37, caput, no que se refere à administração pública. Gestor público é essencial, fundamental e imprescindível. 3 sinônimos que são a tríade do que qualifica um gestor público. Hoje em dia o país é sucateado, porque o interesse ele se baseia em primazia pela União, na qual o Pacto Federativo é completamente desrespeitado e ignorado. Em segundo ponto, as unidades federativas existem a sua preponderância, e em terceiro, os municípios têm o seu sucateamento básico, estabelecido pela Constituição. Leis orgânicas são contuadas, porém não adianta em absolutamente nada existir uma lei se nessa lei não se enquadra o aspecto executivo na elaboração, na execução e no acompanhamento de sua matéria. Então, se não tiver um acompanhamento pleno da parte executiva para dar concretude ao texto da lei, isso vira lei morta. Não é Constituição. A Constituição tem um mínimo de eficácia. As leis ordinárias não a possuem. É necessário, com extrema urgência, que o Estado brasileiro urja para que seus parlamentares, senadores, deputados, seja no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, tenham a consciência plena e absoluta que os gestores públicos são essenciais à função da administração da carreira pública. Por essas razões, eu voto a favor do projeto e eu congratulo o deputado autor, o deputado Caio Leal e outros pela sua pertinência. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, eu não estou ouvindo nada, todo mundo falando, tem gente virado contra a mesa. Tá difícil. Peço aos senhores deputados que mantenham o decoro, respeito ao orador na tribuna. Convido o deputado Osmar Bernardes para falar contra o projeto pelo tempo de 3 minutos. Quero acordo de você. Muito obrigado, senhor presidente. Esse projeto tem uma intenção boa. Eu concordo que esse projeto busca algo bom. Mas, senhor presidente, temos aí um problema. O projeto não discute a reestruturação do Estado. O que o Estado vai gerir? O que esse gestor vai gerir? Ele continuará gerindo as mesmas coisas? Vai aumentar a quantidade de coisas que ele gerirá?
Então, senhor presidente, esse projeto toca no ponto errado da questão. Ele não fala também sobre o pacto federativo, não fala sobre a distribuição do dinheiro, ele apenas se torna um paliativo para a estrutura que temos no momento. E a estrutura, senhor presidente, é uma estrutura problemática, é uma estrutura ineficiente e não há curso, não há mestrado, não há capacitação que consiga dar conta dessa estrutura que temos hoje. É uma estrutura que vem criada para não ser eficiente, mas sim para fazer muito. Quantidade e não qualidade. Por que não rediscutimos, então, o que o Estado vai fazer? Por que não buscamos, primeiro, diminuir a quantidade do que o Estado faz para aumentar a qualidade? Estamos discutindo aqui um projeto paliativo, pontual, que sim, tem um fundo bom e um objetivo bom, concordo. Mas, senhor presidente, é um projeto que não terá eficiência, que não mudará a realidade do Brasil e que não atingirá os municípios que precisam, porque os municípios estão endividados, os municípios não se mantêm sozinhos e, senhor presidente, o projeto, na verdade, servirá apenas como uma boa intenção e não como uma boa ação. Então, por isso, eu peço que os meus colegas deputados votem contra esse projeto, para que depois nós possamos rediscutir a estrutura do Estado brasileiro e aí sim, buscar eficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Ei, a parte, Osmar, a parte. Uma parte para o deputado Heron, senhor presidente. Disponha. Ok. 45 segundos, senhor. Obrigado. É o seguinte, eu além de tudo eu gostaria de falar que o projeto do deputado Caio Leal, eu fico impressionado, Caio Leal, o senhor conseguiu deixar Mises triste, Montesquieu triste por causa da separação de poderes, porque sofre de um vício claro de inconstitucionalidade. Vício de inconstitucionalidade formal. Ele está delegando ao Poder Executivo a criação de comissões, de secretarias, de uma forma tão alargada, que é uma delegação de competência. E ele está interferindo em uma competência de um projeto de iniciativa exclusiva do Executivo, sendo que a jurisprudência do STF é clara que a futura sanção do presidente não convalida esse vício. É um projeto inconstitucional do campo de vista formal. Viola a separação de poderes. Viola, sim. Pode ser ok. A eficiência da administração pública é princípio constitucional. Mas existe uma iniciativa privativa aqui que está sendo desrespeitada. Isso aqui é inconstitucional. Presidente, pela ordem, novamente eu peço, vamos terminar a discussão, pelo amor de Deus. Sim, passo a palavra ao deputado João Becker, sem partido, pelo tempo de 3 minutos para falar a favor do projeto. Eu queria entender o porquê que, infelizmente, nós temos pessoas que não entendem de educação discutindo educação. Porque só entende de educação quem passa pela educação, só pode aqui, acredito, que subir nessa tribuna e falar que o projeto Mais Gestores é um absurdo, que é inconstitucional. Se fosse inconstitucional, não teria passado na CCJC. E cito mais, os deputados que são contra esse PL são deputados que não têm a visão e não têm o conhecimento de uma gestão educacional, que não têm a visão e o conhecimento do que é educação. Senhores deputados, vão ler LDB, vão ler PNE, vão ler PDE, para vocês saberem o que é educação, para vocês saberem quais são as diretrizes da educação. Nós temos pessoas erradas nos lugares errados. É por isso que a nação brasileira não anda. Eu, como um futuro professor de educação física, ano que vem, se Deus quiser, eu sim posso falar que esse projeto é errado, esse projeto é ruim, mas na verdade o projeto não é errado, o projeto é belo, apenas o cérebro de vocês falta conhecimento em LDB. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Presidente, artigo 115, inciso 7º. O requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado. Senhor presidente, foi apresentado um requerimento de encerramento de discussão e ele foi rejeitado. Nesse sentido, questiono o entendimento da mesa de
se pode ser apresentado um novo requerimento de encerramento de discussão, haja vista que a matéria foi rejeitada e não aprovada, mesmo sendo de outro teor. Mesmo que esteja tirando as inscrições, é importante a gente saber para as próximas matérias, senhor deputado. Deputado Azevedo de Souza, a mesa responde que não se pode mudar o entendimento uma vez rejeitada, mas nós convidamos os oradores, caso queiram, para encerrar a discussão, que retirem seu nome da lista de oradores. Eu não sei se ficou claro. Eu quero apresentar um novo requerimento. Se um requerimento tivesse sido aprovado, eu tratar de uma matéria que já foi aprovada de igual teor ou oposto teor, estaria prejudicado pelo artigo 115. O caso é o oposto. Eu quero apresentar um novo requerimento, tendo em vista que um requerimento foi rejeitado. Eu questiono porque na SEDEX o entendimento foi de que, havendo rejeitado um requerimento, não poderia ser apresentado um novo. Senhor deputado Azevedo de Souza, nesse caso o plenário mantém-se soberano. Então a decisão do plenário é que vale. Então pode apresentar um novo requerimento? Não se pode. Uma vez rejeitado, não se pode apresentar outro requerimento. Esse é o entendimento da organização e da mesa. Ok. Passa a palavra ao deputado Ian Sager, do PP, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Eu venho falar aqui num outro viés, no viés municipalista. Sou da frente municipalista aqui. Não sei se muitos de vocês conhecem qual é a real situação dos municípios do Brasil hoje. Hoje, os municípios, desde quando eles viraram entes federados, houve um novo arranjo de tributação. Entretanto, a maior parte dos municípios, eles não têm condição de viver com as custas próprias. A arrecadação municipal não dá conta dos custos que eles têm. Aí são criados fundos de participação de municípios, são criados repasses intergovernamentais e os municípios acabam também, dentro do novo arranjo federalista, eles ganham novas responsabilidades, eles passam a ter que cumprir leis nacionais, federais, estaduais, e eles não têm capacidade técnica para essas novas condições. Dessa forma, eu vejo os projetos mais gestores como um passo à frente para trazer mais capacidade técnica. Por favor, peço ao plenário que faça silêncio e prestem atenção ao orador na tribuna. Seu tempo será restituído. Obrigado mesmo, presidente. Portanto, já vou encerrando também minha fala. Os municípios não têm condição de se manter hoje, não têm capacidade técnica, eles não recebem dinheiro suficiente para se manter e não têm conhecimento de como conseguir arrecadar mais. Dessa forma, o projeto Mais Gestores quer levar pessoas capazes, competentes, estudadas para contribuir com a área. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Silêncio no plenário. Estão conversando, gritando aqui no meio do plenário. Senhor deputado, já foi falado pela presidência. Convido o deputado Matheus Assis, do PP, para falar a favor da matéria pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente. Eu quero dizer aos senhores que eu estou muito feliz de participar desse projeto, porque é um projeto da juventude. E assim como eu acredito no projeto, um projeto de simulação, onde a juventude está aqui defendendo seus projetos, mostrando a cara para mudar o Brasil, eu acredito que é por esse propósito que eu entrei na Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, para poder defender os projetos do Campo de Públicas, para poder mudar o país. Eu acredito que se os senhores estão aqui para mudar o país, que os senhores votem a favor desse projeto, porque é um projeto que busca melhoria social, é um projeto que busca botar pessoas capacitadas dentro do governo, que os senhores trouxeram como ineficiente. Se hoje o governo é ineficiente, senhores, é porque não tem gestores capacitados. Em 2002 foi criado o primeiro ENEAP, com a intenção de que os estudantes do campo pudessem se unir para a troca de experiências e conhecimentos. Em 2008 foi criada a FEMNEAP, para que os estudantes do campo pudessem se unir e trocar conhecimentos. Não é um campo é um campo novo, é um campo que está em ascensão e é um campo de muito conhecimento, de muita necessidade nesse país. Eu peço que os senhores votem a favor. Votem a favor.
votem a favor desse parecer, porque é um projeto importante, é um projeto que o Brasil necessita. Senhores, se os senhores têm o sonho de mudar esse país, é por meio desse projeto. Esse é um dos projetos que vai realizar isso. O senhor falou que a gente decepcionou Misses, e eu não me importo de estar decepcionando ele. Eu estou aqui para não decepcionar o povo brasileiro, diferente do senhor. Eu estou aqui para prestar serviço ao povo brasileiro, diferente dos senhores. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento número 003 de 2017 do senhor Pedro Leal, que requer urgência urgentíssima para apreciação do projeto de lei número 84. Número 84 de 2017. Que requer urgência urgentíssima para o projeto de lei número 84 de 2017, que disciplina as regras de entrada e saída do território nacional e dá outras providências de autoria do deputado Heron José. Concedo a palavra ao deputado Pedro Leal pelo tempo de 1 minuto. Já. Qual é esse projeto do Heron? Oi, só. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Senhores deputados, senhoras deputadas, esse é um projeto que a gente está querendo colocar em pauta e foi um acordo entre os líderes para que a gente não tenha votação nominal e que seja um processo simbólico para que a gente possa votar também o projeto dos mais gestores o mais rápido possível. Dentro dessa perspectiva, eu peço celeridade dos trabalhos e que todos nós aprovamos o requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Há quem queira contraditar? É requerimento para quê? Não havendo, passamos ao encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? Requerimento quê? Como encaminha o PT? Pela aprovação, senhor presidente. PSDB? Aprovação, presidente. PP? PR? Libera a bancada. PSD? Favor. Presidente, Democratas? Presidente, para encaminhar pelo PP, PP é a favor. PP favorável, está registrado. PRB? A favor. Democratas? A favor, presidente. PDT? Favorável. Em regime de votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Ordem, Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Diogo Pimentel? Não encaminhou bancada, presidente. Pois não? O PSD não encaminhou bancada. O senhor não chamou o PSD. Chamei o PSD. PSD foi chamado. O PSD foi chamado e não falou nada. PSD foi chamado. Está aprovado. Agora vamos... Voltamos ao projeto de lei do senhor Caio Leal sobre mais gestores. O autor ou algum outro senhor deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? O senhor dispõe de 1 minuto. Fico muito feliz com as discussões que aconteceram aqui. Ambos os lados manteram o respeito quanto à ideia e vemos que claramente todo mundo pensa pelo futuro do nosso país. Termino de caminhar favorável ao projeto para que podemos dar a mesma relevância às demais pautas do nosso dia. Muito obrigado. Há quem queira contraditar? Deputado Pedro Leal, pelo tempo de 1 minuto. Dispensa. Pois não. Presidente, pela ordem. Aqui. Pois não, deputado João Vitor Tocantins. Em relação às tomadas do plenário, não tem nenhuma funcionando ainda. Teria como... A minha tá ligada, porque tem bastante... Ou então, se fosse orientado... Senhor João Vitor Tocantins, eu peço que o senhor se reporte à organização. Como encaminha o PMDB? PMDB encaminha favorável. PT? Favorável, senhor presidente. PSDB? PP? PR? A favor, presidente. PP a favor. Libera a bancada. Perfeito. PR libera a bancada, PP favorável. PSDB? Favorável, presidente. PSB? Favorável. PSD? Libera a bancada, presidente. Democratas? Libera a bancada, presidente. PRB? Contra. PDT? Pelo campo de públicas, pelos cursos de gestão de políticas públicas, administração pública, ciências do Estado, gestão social, políticas públicas e gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. Sim, senhor presidente. Pelo meu tio. Em regime de votação, o projeto número 103 de 2016.
Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de informar, presidente, que meus advogados já estão redigindo a ADI que a gente vai ajuizar pela inconstitucionalidade. Ô, presidente, pela ordem. O deputado legal não tem prerrogativa para propor a ADI. Não tem. Em regime de votação. Passemos ao próximo item da pauta. Passamos à discussão do projeto de lei número 140.